agradecer a Strong Life pelo tema que temos hoje para debater, que por acaso não é Kutsameliwa, é Kutsamiwa, né? É uma doença espiritual, mas que, de princípio, para melhor compreensão, seria perceber a parte que define o ser humano como parte de duas alas. Uma ala que é espiritual e a ala física. Então, onde a percentagem física é mais dominada pelo lado espiritual. Então, o Kutsamila é uma doença feiticia que parte do lado espiritual e acaba atuando, de uma certa forma, na parte física. Essa doença, geralmente, costuma se confundir com o caso de marido da noite ou homem noturno. Porque o comportamento desse problema é meio similar que a de uma pessoa. Se for no lado, eu sei que essa doença ou esse problema existe tanto nos homens assim como nas mulheres, mas ele é muito mais notório nas mulheres, onde ele tem o espaço de alojamento, as partes íntimas. Pode ser mesmo um pouco lá para o lado de onde a gente faz o número 1, ou um pouco lá para o lado de onde a gente faz o número 2. Mas o mais frequente tem sido mesmo entre os dois lados. E como é que essa coisa se manifesta? A pessoa que tem o Kutsamila carrega uma escuridão muito forte. E como é que essa escuridão comporta? Essa pessoa é aquela pessoa que não tem sorte para começar. E sorte, falaríamos de ser uma pessoa bem vista na sociedade. É uma pessoa que a pessoa olha para ela como se não tivesse interesse nenhum, fosse aquela pessoa que não tem luz nenhuma. E isso desenvolve-se. Essa pessoa pode não ser uma pessoa bem vista na própria família, assim também como sociedade por aí em diante. E dificilmente esse tipo de pessoa que tem um Kutsamila consegue relacionar-se com um homem, nesse caso. E por quê? Porque aquilo priva a pessoa de ter uma vida normal. Há casos em que alguém, em algum momento, pode conseguir apanhar um namorado, namoram, e esse namorado vai estar lá por um tempo, mas por um motivo qualquer ele pode depois sumir do mapa sem uma explicação que dê para a pessoa perceber o que foi que aconteceu. E depois, se esse namorado consegue ir além, até o ponto de casar essa mulher, o que vai acontecer é que o namorado passa a dividir o problema que aquela mulher tem. Porque a maior parte das contaminações espirituais que nós temos partem da relação sexual. Se há um problema que a minha parceira tem, desde a altura que a gente troca as energias espirituais, é onde começa já a se notar a manifestação do problema que uma parte tem. Então, aquele homem, desde a altura que começa a partilhar intimidade com aquela mulher, o que vai acontecer é que ele vai começar a carregar a escuridão que aquela mulher carrega e vai começar a ter certos sinais de dificuldade no seu percurso individual. Estamos a falar de trabalho, estamos a falar de própria saúde do próprio homem. Se esse assunto for indo assim, vai desenvolver até uma altura em que os dois possam não ter um bom convívio em casa. Barulho de um lado, barulho do outro lado. Que é o mesmo, quase os mesmos sintomas que uma mulher com um marido espiritual ou um homem com uma mulher espiritual comportam-se. Mas o mais grave desse problema de Kutsamila é que esse assunto, ele atingindo na parte das genitálias, tem um comportamento de andar em duas formas de bichinhos. E tem uma época em que aparecem, são umas carninhas que descem, parecem um inchaço e depois lá estão. E para quem já teve isso, pode até perceber que é uma coisa que parece que se move um bocado de onde sai. O que acontece? Se uma mulher fica grávida, enquanto tiver aquele problema, no processo da gestação, da gravidez, até pode não ter muitos problemas, mas a altura do parto é que define a vida daquela criança que vai nascer. A criança dificilmente pode até ter dificuldades interiormente, mas na altura em que aquela criança sai e toca certos pontos onde aquelas coisinhas ficam lá situadas, então é onde a criança vem a perder a vida. Se não perde a vida ao nascer,
há pessoas que depois de terem nascido a criança, nos seus 6 meses, 3 meses, 9 meses, 1 ano e 1 mês, 1 ano e 3 meses, por aí, a criança vem a perder a vida. Agora, se essa pessoa tiver o problema de já tiver perdido uma criança com 6 meses, é muito provável que depois de ter uma outra criança, pode vir a perder nas mesmas datas. Não muda muito, o padrão é único. Agora, se é de 1 ano e 3 meses, também há de ir na mesma sequência. Periga aquilo que nasce daquela mulher, assim também como o homem que aquela mulher tem. Porque o homem toma também aquela parte do problema da mulher. O que vai acontecer? Possivelmente, e muito frequente tem acontecido o caso de mulheres que carregam Kutsamio tornarem-se viúvas, por causa desse problema espiritual que aquela mulher tem. Agora, infelizmente, quando a pessoa tem esse tipo de problema, o que acontece é aquilo que eu já havia dito previamente. Não é uma pessoa muito bem recebida à vista das pessoas por causa da energia negativa, que é muito visível para pessoas que têm experiência. É fácil a pessoa olhar e dizer, esta aqui, Atsame Willy, disse assim. Vai acontecer que na família da pessoa que ela estiver casada com, não há de ser muito... Não há de ser aquela pessoa que se considera filha aqui em casa. E depois, se mora aquele homem, obviamente, nós somos africanos, vamos perceber em algum momento que aquela pessoa que morreu é porque foi morta por um problema que aquela mulher carrega. Então é onde depois já vem aquele impacto mais complicado desse problema de Kutsamio. Nasceu a primeira vez, morreu. Nasceu a segunda vez, morreu. 2, 3 tempos, está a morrer o próprio marido. Então entra já o lado já que vai se denominar de feitiço.